Comarca de Ceres inaugura Centro de Solução de Conflitos. Após a ação do TJGO, moradores do povoado de Araras passam a receber atendimentos na área de saúde. Sistema tecnológico do TJGO ajuda no cumprimento de metas estabelecidas pelo CNJ para dar agilidade à tramitação de processos. E no Justiça em Foco de hoje vamos falar sobre as ações da Câmara de Saúde do Judiciário com o juiz Eduardo Pérez. Esses são os destaques do Agenda Judiciária dessa semana. Foi inaugurado em Ceres o 33º Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Goiás. Mais de 20 mil processos podem ter o desfecho mais ágil por meio da mediação e conciliação. Confira. O 33º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania foi inaugurado na comarca de Ceres. O espaço foi montado dentro do Centro Universitário de Anápolis, Unievangélica. Os trabalhos de mediação serão feitos por meio do Judiciário em parceria com estudantes de Direito. Isso já vai dando uma cancha de negociação que eu acho que é fundamental para o acadêmico e para o futuro bacharel em Direito no exercício da sua profissão. As audiências preliminares entre requerentes e requeridos deverão ser feitas logo no início da fase processual. Isso é o que pretende o novo Código Civil, que entra em vigor em 2016. Os centros judiciários irão atender essas demandas. Para o juiz e futuro diretor do Centro de Conciliação de Ceres, Lázaro Alves, o processo de mediação é uma cultura que a justiça vem incentivando no Brasil. Mas em países de primeiro mundo, essa é uma prática comum. Em especial, o nosso novo Código de Processo Civil, ele traz um reforço muito grande dessa atividade de conciliação e os centros de solução de conflitos, centros judiciais de solução de conflitos e cidadania vão ter uma função primordial, uma função que é obrigatória já pelo que o novo Código de Processo Civil prevê, e além disso vai trabalhar também nesse sentido de trazer a cultura da conciliação, da mediação, sem uma intervenção mais aguda do judiciário, certo? Isso já é muito comum em países europeus, nos Estados Unidos, onde muitas questões são solucionadas nessas câmaras de mediação. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, participou da cerimônia de inauguração do centro. Para ele, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está caminhando para uma tendência mundial. Somente por meio de juízes não seria possível julgar tantos processos. O que farão 16.900 juízes para dar conta a 100 milhões de litígios? Não será possível isso. Nós vivemos uma política, uma sociedade do caos. Hoje, os vizinhos não conversam entre si. Os alunos não conversam entre si, nem as famílias conversam entre si. Desses 100 milhões de processos, temos 51 milhões de pessoas reclamando ou sendo reclamadas pelo Estado. União Federal, Estados membros ou municípios. Isso é uma distorção, são 51 milhões de processos discutindo tributos, discutindo previdência, discutindo saúde, discutindo uma série de assuntos. Temos 38 milhões discutindo relações com bancos, instituições bancárias. Nós temos aproximadamente 7 milhões discutindo telefonia. Portanto, a sociedade brasileira tem que refletir se estamos no caminho certo, porque daqui a 3 anos, 4 anos, teremos 150 milhões de processos e teremos que ter 30 mil juízes no Brasil. E mesmo assim não se dará conta. Por quê? Porque nós temos que mudar, na verdade, o paradigma. Antes da cultura do litígio, temos que construir a cultura do diálogo. Portadores de doença rara em Goiás foram beneficiados com ações sociais na área da saúde. O caso teve repercussão nacional após o TJGO realizar um mutirão previdenciário no povoado de Araras.
Moradores do povoado Recanto das Araras, na região noroeste de Goiás, foram beneficiados no último final de semana com várias ações sociais. O local tem o maior índice da doença Xeroderma pigmentoso em todo o mundo. A enfermidade eleva em até 1000 vezes o risco do portador ter câncer de pele. A ação social aconteceu depois que a comunidade foi atendida pela equipe do programa Acelerar do TJGO, levando o caso dos moradores a ampla repercussão local e nacional. O mutirão ocorreu em março deste ano, por iniciativa da diretoria do Foro da Comarca de Goiás, a juíza Alessandra Gontijo Amaral. Na ocasião, foram concedidos 27 benefícios previdenciários, que já foram implantados pelo INSS. Por esse trabalho dedicado aos portadores do Xeroderma pigmentoso, a magistrada foi homenageada com o título honorífico de cidadã fainense, na Câmara de Vereadores de Faina. Veja agora decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Mulher é condenada a indenizar ex-marido por infidelidade e denunciação caluniosa. Sentença do juiz substituto em segundo grau Delintro Belo de Almeida Filho condenou uma mulher a pagar R$25 mil ao ex-marido. O casal estava junto há 19 anos, quando ele descobriu que a mulher o traía. Após o divórcio, ela voltou a se casar e denunciou o ex à polícia dizendo que era ameaçada. Porém, testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a mulher sabia que não era o ex o autor das ameaças e as denúncias eram falsas. Aterro sanitário de Cristalina terá que ser reestruturado em 1 ano. O juiz Carlos Arthur Oste Alencar, da comarca de Cristalina, determinou que o município elabore um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Além disso, a prefeitura deverá implementar a coleta seletiva de lixo e realizar obras para a completa reestruturação do aterro sanitário local. As determinações foram feitas sob pena de multa diária de R$10 mil. Transsexual consegue alterar nome e gênero mesmo sem cirurgia para mudar de sexo. A decisão foi da juíza Maria Cristina Costa, da 4ª Vara de Família e Sucessões de Goiânia. A juíza levou em conta os constrangimentos enfrentados pela mulher, que apesar de ter nascido com os órgãos genitais masculinos, nunca se sentiu como um homem. Homem é condenado após ser flagrado com armas e acessórios de uso restrito. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, condenou um homem a 4 anos de prisão. Entre o arsenal encontrado na casa do réu, a polícia achou revólveres, munições e acessórios como silenciador e mira a laser. Ele já tinha antecedentes criminais pelo mesmo crime. Policial militar é condenado após agredir homem em abordagem. O oficial foi condenado por improbidade administrativa. A decisão foi do desembargador Zacarias Neves Coelho. Segundo a denúncia do Ministério Público, o policial invadiu a casa do homem sem mandado e o agrediu com socos e pontapés. O objetivo seria fazer um flagrante por tráfico de drogas. A seguir, você vai conferir a entrevista com o juiz Eduardo Pérez, presidente da Câmara de Saúde do Judiciário Goiano. Voltamos já. Diariamente, milhares de pessoas enfrentam duras lutas contra problemas de saúde. Muitas delas recorrem à justiça para conseguir autorização para cirurgias ou obter medicamentos. Para dar mais agilidade a esses processos, o TJGO conta com o apoio da Câmara Técnica de Saúde. Na porta de hospitais, essa cena é comum. Pacientes aguardando por atendimento, outros em busca de remédio para amenizar o sofrimento. Afonso Marinho, de 53 anos, mora em Formosa, a cerca de 280 quilômetros de Goiânia. Desde 2013, ele segue a mesma rotina a cada 8 dias. Ele viaja até o hospital para tratar um câncer de pele. Nas mãos, ele mostra a quantidade de receitas de remédio. Só com medicamento, ele gasta mensalmente por volta de R$500 e não recebe nenhum auxílio a não ser a aposentadoria. Sou aposentado, mas o dinheiro também não está dando. Porque você sabe, aposentadoria só para poder remédio e tudo, não dá, né?
O Tribunal de Justiça de Goiás criou em 2011 a Câmara Técnica de Saúde, que é formada por médicos e farmacêuticos. Esses profissionais auxiliam os magistrados em processos relacionados à saúde. A maior demanda dessas ações diz respeito à disponibilização de medicamentos seguidos dos pedidos de procedimentos cirúrgicos. Nesses 4 anos, já foram emitidos mais de 380 pareceres. Maria Aparecida tem câncer de mama desde 2012. O Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, tem se tornado uma segunda casa para ela. O tratamento com a doença é caro e ela vive apenas de cuidar dos afazeres domésticos. Se não fosse a disponibilização dos remédios por meio da rede pública, ela não saberia como estaria hoje. Se eu não tivesse esse medicamento, já seria mais difícil, porque você, além de preocupar com a doença, ainda tinha que preocupar com o remédio que tinha que comprar, né? Aí já era mais difícil. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. E para explicar um pouco mais sobre o funcionamento da Câmara de Saúde do TJGO, nós recebemos no quadro Justiça em Foco a visita do juiz Eduardo Pérez. O Justiça em Foco de hoje vai falar sobre saúde. Aqui no estúdio eu recebo o coordenador da Câmara Técnica de Saúde do Tribunal de Justiça de Goiás, juiz Eduardo Pérez. Doutor, primeiro eu quero agradecer a participação do senhor e começar querendo saber como que surgiu essa Câmara. Muito obrigado, eu agradeço o convite para estar aqui hoje. Essa Câmara Técnica ele surgiu como uma indicação do CNJ, sentindo o crescente aumento da judicialização dos processos envolvendo saúde no Brasil. É pedido de medicamento, é pedido de prótese, de órtese, de cirurgia, de UTI. Isso foi sentido e houve essa necessidade de criar uma Câmara formada por profissionais da área da saúde, no caso médicos e farmacêuticos, que fornecem aos juízes subsídios técnicos para a decisão no âmbito jurídico. Aqui em Goiás ela foi criada em 2012, na gestão do desembargador Lenza, e desde então tem atuado em favor da magistratura. Doutor, hoje qual que é o objetivo principal dessa Câmara? O objetivo principal da Câmara é, como eu havia dito, né, fornecer esse substrato técnico aos magistrados. Então, por exemplo, alguém entra com uma ação pedindo um medicamento para uma determinada doença. O juiz pode, prerrogativa do juiz, ele não necessariamente tem que enviar. Então o juiz pode enviar esse processo à Câmara. Enviando o processo à Câmara, vai ser analisado pelos técnicos que vão emitir um parecer verificando a situação dos documentos juntados, a situação da doença dita, né, dentro da literatura médica, se existem medicamentos do mesmo nível ou melhores, se aquele medicamento é ou não é indicado, enfim, dá esse substrato técnico ao magistrado, previsão na Anvisa ou não, tudo isso para que ele possa decidir com base técnico-científica na área da saúde. Agora, doutor, vocês são profissionais do direito, da justiça. Quem que determina essas decisões? Quem que ajuda a dar uma decisão como essa quando chega na Câmara de Saúde? Quem são esses profissionais que fazem parte? Esses profissionais que fazem parte, e alguns estão conosco desde o início da Câmara Técnica, vale citar a doutora Rossana, o doutor Daniel, que nos auxiliam lá, né, entre outros pessoas da área da saúde igualmente importantes para a gente, nós somos praticamente uma família. Eles são pessoas formadas, como eu disse, em medicina ou em farmacêutica, que darão essa análise técnica e fornecerão esse substrato ao magistrado. Eles não invadem a competência jurídica, eles não ingressam na área do direito, eles citam unicamente a previsão médica e eventual questão normativa da Anvisa, ANS e outros elementos, unicamente com o objetivo de amparar o magistrado, jamais substituir a livre decisão, o livre convencimento do juiz. O senhor havia falado da questão dos medicamentos. Essa é uma maior demanda da Câmara? É uma grande demanda da Câmara, são os medicamentos, né? Nós temos algumas para cirurgias, né? Mas o grande demanda, o grande volume acaba sendo o medicamento. Até o momento, qual que foi os resultados obtidos com a Câmara de Saúde? Olha, hoje nós estamos aproximadamente em 500 pareceres fornecidos, né? Isso considerando que nem toda ação envolvendo saúde é enviada à Câmara, depende da vontade do magistrado em consultar a Câmara Técnica. Hoje nós estamos em 500 pareceres. Há um crescente uso da Câmara pelos juízes, tanto os magistrados de primeiro quanto os desembargadores de segundo grau, em fazer essas consultas. Então nós começamos esse ano, por exemplo, com cerca de 300, pouco menos de 300 pareceres, já estamos em quase 500.
né? Isso considerando 2012, 13, 14 e 15. Ou seja, o ano de 2015 está dando aí cerca de 200 pareceres só esse ano. O senhor acredita que existe ainda uma certa resistência por parte de alguns magistrados em relação à Câmara Técnica? É que, na verdade, talvez a gente não possa falar em resistência. Há muitos pedidos de saúde em que, usualmente, a parte já entra dizendo que tem risco de morte, tem uma situação irreversível. Às vezes o juiz não se sente confortável em enviar para a Câmara e aguardar uma resposta, embora a resposta seja rápida. A Câmara ela tem a questão de ordem cronológica e a questão de prioridade de pedido. Então, se for uma questão de vida ou morte, uma questão de idoso, de criança, de gravidez, essas são questões prioritárias, né? Então não atrasa de forma alguma. Outros magistrados às vezes não têm conhecimento da possibilidade de consultar a Câmara, né? Mas esse crescente uso tem demonstrado que nós temos aí um incremento de confiança nessa ferramenta fornecida aos juízes goianos. Doutor, e como que a partir da criação dessa Câmara ela vai impactar diretamente no jurisdicionado? O jurisdicionado pode contar a partir daí com decisões amparadas em elementos científicos e técnicos. Muitas vezes a parte pleiteia um elemento que talvez não seja nem favorável a ela, ou pleiteia um elemento que é negado e o juiz, vendo esse parecer, ele vai ter certeza que é o adequado para a saúde daquela pessoa, né? Então, na verdade, você tem um acréscimo de confiança nas decisões, né, no amparo das decisões judiciais a respeito da judicialização da saúde. Recentemente teve a polêmica de uma substância que diz curar qualquer tipo de câncer. Como é que está essa situação hoje no Tribunal de Justiça de Goiás? Essa polêmica ela está acontecendo no Brasil inteiro. Eu acredito que o judiciário, a justiça estadual de todo o Brasil esteja sofrendo constantes, o aumento, o acréscimo de demandas envolvendo essa substância, né, foi divulgada pela mídia como sendo capaz de curar todo tipo de câncer. E isso, obviamente, as pessoas estão doentes, elas querem buscar uma solução para a doença delas. Ainda mais uma doença que, usualmente, as pessoas já encaram como sendo uma declaração de óbito, né? Já é um certo receio com relação ao progresso dessa doença. Então, aqui em Goiás, nós solicitamos à Câmara Técnica um parecer genérico a respeito dessa situação, do que está acontecendo e da substância, que não é um medicamento, é uma substância. Esse parecer foi elaborado por todos os envolvidos na Câmara Técnica, todos os médicos e farmacêuticos de lá, e deve ser publicado hoje, no mais tardar, a respeito do assunto. Doutor, o cidadão ele está passando por algum problema de saúde, qual que é o caminho mais fácil para ele conseguir esse medicamento por meio da justiça? Olha, em primeiro lugar, há um incentivo, nós temos aí todo ano um congresso para debater essa questão, promovido pelo CNJ, né, esse encontro sobre saúde, em que são elaborados alguns enunciados que orientam os magistrados nessas decisões. Então, o primeiro momento é ele certificar de que realmente o Estado não irá fornecer esse medicamento a que ele faz jus. Tendo necessidade, ele pode ingressar em juízo solicitando, trazendo toda a documentação pertinente, não apenas a prescrição médica. É preciso trazer exames médicos que demonstrem o vínculo, né, a relação entre aquele medicamento e a doença dele, porque isso muitas vezes impacta no parecer da Câmara Técnica. Há uma prescrição, mas não há um elemento indicando que ele usou outros medicamentos mais leves indicados ao caso, que existe realmente esse liame, isso prejudica o próprio parecer. Então a pessoa pode vir procurar trazer toda a documentação que ele será atendido. Com relação ao assunto, é importante a gente lembrar que alguns planos de saúde, no caso a Unimed, aqui em Goiás, celebrou um convênio com o Tribunal de Justiça para a realização de acordos, realização de tentativas de conciliação junto à Câmara, junto ao pessoal da conciliação. Então, a pessoa que tiver necessidade pode procurar o Tribunal de Justiça aqui e marcar essa tentativa de conciliação com a Unimed. Se eu não me engano, é coisa de 24 horas ou 48 horas essa situação tem uma resposta e aí a parte decide. Se caso não tenha sido uma resposta positiva, não convencida, ela pode procurar o judiciário. Isso não é, deixando claro, um óbice para ingresso com a ação. É só uma oportunidade da pessoa talvez conseguir via conciliação resolver a situação dela, o problema dela. E está disponível, é extrajudicial, a pessoa não precisa entrar com uma ação, não precisa de advogado, ela pode procurar o pessoal da conciliação aqui
e tentar realizar esse acordo, isso exclusivamente com relação ao plano de saúde. Com o Estado nós não temos essa situação, realmente só judicializando. Doutor, só para finalizar agora, eu queria saber como que está a expectativa para os próximos meses, os próximos anos, em relação à Câmara Técnica de Saúde. Olha, a Câmara Técnica ela tem demonstrado um profissionalismo muito grande. Os profissionais que estão nela, eu citei alguns no começo, que estão conosco desde o início, eles demonstram alto potencial técnico, a capacidade de atender a demanda, entender a questão jurídica, a questão jurisdicional, a situação do magistrado. Então, a tendência é aumentar a consulta e aumentar essa segurança para o juiz decidir, né? Cada vez mais fornecendo subsídio ao magistrado para que ele possa encontrar a melhor solução jurídica ao caso, que é o que todos os juízes querem. Tá, só quero agradecer a participação do senhor. Muito obrigado. Deixar as portas sempre abertas aqui para o senhor participar mais uma vez com a gente. Agradeço. Tá certo? Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco, que hoje falou sobre saúde com o juiz Eduardo Pérez, coordenador da Câmara Técnica de Saúde do Tribunal de Justiça de Goiás. Veja agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O mutirão previdenciário do programa Acelerar chega na próxima semana às cidades de Ipameri e Silvânia. O projeto visa criar meios eficientes e eficazes de abreviar o julgamento de ações repetitivas e complexas no âmbito do Poder Judiciário em Goiás. A equipe do projeto Justiça Ativa estará no município de São Domingos entre os próximos dias 4 e 6 de novembro. O objetivo é reduzir o número de processos em tramitação no foro da comarca. E no próximo bloco, o sistema do TJGO permite acompanhar o cumprimento das metas que visam melhorar ainda mais os serviços prestados pelo tribunal. É daqui a pouco. Uma universidade terá de indenizar uma aluna por oferecer um curso não reconhecido pelo Conselho de Odontologia. Confira. Durante 2 anos, uma estudante investiu tempo e dinheiro para se capacitar em higiene dental e gerência odontológica em uma universidade de Anápolis, no interior de Goiás. Mas, ao se formar em 2007, a mulher não pôde regularizar o diploma. O curso não era reconhecido pelo Conselho Regional de Odontologia. Ela recorreu ao Poder Judiciário e, em julgamento do processo, a 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu por unanimidade que a universidade deve indenizar a estudante. A pena fixada foi o pagamento de R$20 mil por danos morais e de R$ 7.932 por danos materiais. Relator do processo, o desembargador Zacarias Neves Coelho, destaca os danos sofridos pela estudante, pelo que foi considerada uma propaganda enganosa da universidade. O Conselho Regional de Odontologia exigia que o registro desse curso fosse feito lá, naquele conselho. Tem uma resolução do Conselho Federal de Odontologia que exige isso. E logo em seguida também veio uma lei que obrigava a esse registro. E o curso que ela fez, a grade curricular só contemplava uma das matérias exigidas por essa resolução. E aí foi o problema, porque ela terminou o curso, tentou se inserir no mercado de trabalho, não conseguiu. Aí entrou com a ação para reaver aquilo que ela gastou com a faculdade e pediu também dano moral. E ela acabou obtendo êxito e a faculdade, pela decisão que foi proferida, a faculdade terá que devolver, então, todo o dinheiro que ela gastou no curso e pagar o dano moral. A tecnologia é uma das aliadas do TJGO para acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe.
O sistema SGE corporativo, desenvolvido pela Diretoria de Gestão da Informação da Secretaria de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, visa fornecer informações ao Conselho Nacional de Justiça. São dados referentes ao Justiça em Números, que, entre outros quesitos, verifica a produtividade e o desempenho de servidores e magistrados, acervos de processos e o investimento financeiro. Esse sistema vai permitir que as unidades judiciárias tenham acesso a esses processos que são incluídos nessas metas, para eles poderem fazer um auxílio, uma parceria conosco e atuar de fato nos processos. Para 2015, o CNJ traçou algumas metas nacionais a serem cumpridas pela Justiça. Meta 1, julgar mais processos que os distribuídos. Meta 2, julgar processos mais antigos. Meta 3, aumentar os casos solucionados por conciliação. Meta 4, priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Meta 6, priorizar o julgamento das ações coletivas. Meta 7, priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. O SGE corporativo tem como objetivo fornecer dados que vão auxiliar o magistrado a entender o cumprimento das metas traçadas. Para o cidadão que recorre à justiça, o serviço ajuda a dar celeridade às ações, principalmente aquelas que estão tramitando há mais tempo. Com a possibilidade das unidades judiciárias verificarem quais os processos que constam, por exemplo, das metas nacionais, essas unidades vão priorizar tais processos. E as metas nacionais são metas justamente voltadas a benefício do jurisdicionado. São metas para diminuir casos de latência muito grande na justiça, diminuir a quantidade de processos que ficam muito tempo tramitando na justiça. Então, esse tipo de situação favorece também ao jurisdicionado. Vamos conferir agora as oportunidades de capacitação e emprego no Poder Judiciário. Estão abertas as inscrições para a primeira jornada em Direito Registral e Notorial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás. O curso acontece no dia 14 de novembro. As inscrições devem ser feitas no site da ESMEG até dia 8 de novembro. Vai até o dia 8 de novembro o prazo para se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A seleção aberta visa preencher os cargos de analista e técnico judiciário. As vagas têm remuneração inicial de R$ 5.425 para técnico e de R$ 8.863 para analistas. O TJDF também tem concurso aberto para o cargo de juiz substituto. Ao todo, estão disponíveis 71 vagas, sendo 53 para ampla concorrência, 4 para candidatos com deficiência e 14 para negros. O salário é de R$ 23.997. As inscrições vão até o dia 24 de novembro. O Tribunal de Justiça do Amazonas tem processo seletivo aberto para os cargos de auxiliar e assistente judiciário. O salário vai até R$ 3.907 e benefícios. Os interessados devem se inscrever nos fóruns das comarcas de Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Silves e Urucurituba. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e até o próximo programa.